Olá, bom dia, Fábio. Bom dia. Acho que estamos já todos conectados. Eu quero dar boas-vindas, bom dia e boas-vindas a todos e a todas que estão aqui conosco mais um evento aí da Câmara Britânica de Comércio. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e uso esses minutos iniciais para, obviamente, dar boas-vindas a todos que nos assistem e todos que estão aqui fazendo este evento acontecer. Quero dar palavras iniciais contando a vocês sobre a BRITAN, sobre a Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Somos uma comunidade, empresarial Reino Unido-Brasil que busca propiciar um fórum relevante para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. E fazer parte da BRITAN significa fazer parte de um grupo de profissionais e executivos de alto poder de decisão no Brasil e Reino Unido, bem como estar envolvido com empresas bastante relevantes no nosso contexto nacional. Gostaria de usar esses minutos iniciais para agradecimentos, a todos que estão, então, envolvidos nesta iniciativa, em mais essa iniciativa da BRITAN. Então, inicialmente, agradeço aos nossos associados mantenedores, cujas marcas estiveram divulgadas na tela inicial deste evento. Em seguida, meus agradecimentos vão ao Fábio Caldas, presidente da filial do Rio de Janeiro, da Câmara, e que está liderando esta iniciativa. Muito obrigada, Fábio. E aí estendo os meus agradecimentos aos responsáveis pelo comitê, especificamente de energia elétrica e renováveis da Câmara, cuja presidência também está nas mãos do Fábio Caldas, e a vice-presidência nas mãos do Renato Cordeiro. Agradeço a vocês do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis. Faço também um agradecimento ao Comitê de Óleo e Gás, cujo presidente é o Carlos Peixoto, e o vice-presidente Vlamir Martins. Também muito obrigada. Comitês que estão à frente deste evento e liderados, então, pelo Fábio Caldas, presidente da nossa filial do Rio de Janeiro. E, finalmente, um enorme agradecimento aos nossos ilustres convidados desta manhã. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês em estar conosco e trazer uma discussão tão relevante para este nosso público. Então, agradeço inicialmente a doutora Isabel Lustosa, do Lhoa Canto Advogados, doutor Leonardo Miranda e doutora Lígia Schittler, ambos do Tosini Freire Advogados. Doutor Leonardo e doutora Lígia, do Tosini Freire Advogados. Antes de eu passar a palavra ao Fábio, eu quero desejar a todos uma excelente sessão, um excelente evento, uma excelente discussão. Eu poderia ficar com vocês nos primeiros 20 minutos, depois em seguida me conecto a uma outra reunião. Então, infelizmente, não poderei ficar até o final, mas tenho certeza que a discussão será bastante proveitosa e rica. Então, um ótimo dia a todos, e eu continuo conectada aí nesse princípio também para aprender um pouco mais sobre essa temática. Fábio, a palavra então é com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Leonardo, Isabel, Lígia. Eu chamo ele de Léo, já conheço de longa data. A Isabel também conheço de algum tempo, revi mais recentemente, e a Lígia eu conheci mais recentemente também. Então, olha, muito bem-vindos, muito obrigado. Eu vou falar rapidamente. Bom, gente, a Câmara, vocês devem estar acompanhando essas quartas-feiras, às 10 na BRITAN, quinzenalmente, só palestrantes de altíssimo nível. Nós temos, eu queria mencionar os diversos comitês setoriais e grupos de discussão nacionais. Nós temos, vou falar bem rápido, eu falo rápido, não posso tomar muito tempo dos palestrantes. Nós temos agronegócio, capital humano, comércio e investimento internacional, o Power Renewables Committee, nós temos o óleo e gás, temos legal, tributário e regulatório no Rio e São Paulo, infra, educação, economia e finanças, legal, meio ambiente, mineração, seguros e resseguros, tecnologia. São comitês que estão transicionando, atuam já de forma nacional, está indo no processo de transição sob a liderança da Ana. Temos também um clube de negócios britânico no Brasil, GBBC, um grupo de suporte aos negócios, BSG, e também no futuro vão ter iniciativas voltadas a startups. Eventos diversos, agora, obviamente, adaptados aos tempos,
mais webinars digitais, mas nós temos cafés da manhã, almoço, jantar, seminário, sempre com temas de destaque no mercado. Bom, nós temos a nossa revista, Briter Brasil, publicações eletrônicas, e agradecer, né, novamente também, aqui é o Fabrício, a equipe dele, o gerente executivo da Câmara, vocês encontraram aqui no nosso processo preparatório, alguns acompanharam, estava aberto para alguns, o pessoal me mandando uns zaps aqui, olha aí, está aberto, não tem problema, não tem nada embaraçoso aqui, a gente só falou da mecânica do seminário, não emitiu nenhuma opinião sobre qualquer coisa. Bom, gente, esse webinar que tem como tema contratos de compra e venda de energia elétrica durante a pandemia, não preciso ressaltar mais a relevância desse tema nesse momento. Por exemplo, aqui, se cair a luz, vai talvez o Peixoto ou o Fabrício ou a Ana tomar o meu lugar aqui, né? Então, nós temos assim, nós vamos ter uma sessão, perguntas e respostas vão ser feitas, e aí são exclusivas, eu peço que vocês compreendam, vão ser exclusivas aos associados à Câmara Britânica, tem vários convidados aqui, e tem uma ferramenta chamada Q&A na parte de baixo, se você passar rapidamente na parte de baixo o mouse, você vai ver lá que o Q&A pode ser dirigido ali ao longo da exposição. Vai ser um pouquinho diferente, vai ser um bate-papo, né, que eles vão trocar aí eles têm muito conhecimento dessa área. Eu estava falando, pessoal, de empresa elétrica, eu tenho contato, trabalhei no setor elétrico um tempo. Realmente o nome de vocês é muito conhecido, eu acho que está atraindo muita gente desses mais de 60 no momento que estão aqui. Quando for fazer a pergunta, por favor, coloque o nome e a empresa associada antes da pergunta. Então, os palestrantes vão estar vendo as perguntas, né, com menos frequência do que eu e o Fabrício, que é o gerente executivo. Eu vou falar agora as bios, né? Eu tenho certeza que vai impressionar, como me impressionou muitos de vocês, né, os bios. Bom, a Isabel Lustosa, né, é do Ulloa Canto Advogados, desde 1997, tornou-se sócia conselheira em 2005, é graduada pela UERJ, teve o título de mestre em Direito pela Harvard Law, mundialmente conhecida, atua principalmente na área de energia elétrica, com ampla experiência em regulatório, contencioso administrativo e judicial, arbitragem, licitação, projeto, inclusive project finance, fusão, aquisição, e aí tem uma lista enorme aqui de coisas. Classificada como Star Individual pela Chambers Global e Chambers Latin America. Foi associada estrangeira do Cleary, Gottlieb, Steen Hamilton. Em Nova York, Estados Unidos, trabalhou em 96, 97. É autora de diversos artigos. Participa como palestrante em muitas conferências e seminários sobre o setor elétrico. Já esteve conosco nos chamados Crossfires, que é um outro tipo de reunião interna que nós temos na Câmara, bem livre e tudo. O Leonardo Miranda, o Léo, que eu vou chamar de Léo, do Tosini Freire Advogados, é sócio da área de corporate, conheço já há muito tempo, né, de atuações em óleo e gás e tudo. Atua em questões societárias e regulamentares na estruturação de contratos de financiamento, contratos de projeto. Aí, exemplo, contrato de concessão, ou de partilha de produção, contrato associativo, JOAs, etc. PPAs, EPCs, contratos de fornecimento de combustível e equipamento, contratos de OEM. Entre 2004 e 2005, foi associado estrangeiro no escritório Allen & Overy, LLP, em Londres, que eu não sabia, né, que você tinha passado uma temporada lá. Mestre pela University of Dundee, no CEPMLP, Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, no Reino Unido. Em 2004, foi MBA em Direito Societário pelo IBMEC. E isso daí foi em 2001, né, Léo? Tá certo isso? Tá, né? Certo. E graduado em Direito pela PUC Rio, em 98. Atua nas áreas energia, petróleo e gás, societário, investimento estrangeiro, fusão e aquisição, infraestrutura, privatização e mineração. Lígia Pereira Schlittler, acertei, Lígia? Schlittler, do Tosini Freire, né? Tosini Freire, desculpe, advogada sênior de energia e corporate e M&A, corporate M&A, atua no setor de energias renováveis e projetos de infraestrutura com experiência relevante na estruturação legal de projetos, inclusive sob a perspectiva de project finance, questão regulatória, societária e contratual nesses setores. Tem parte aqui que eu não entendo, tá, gente? Eu não sou advogado, mas eu garanto que muitos
essas dezenas de pessoas que estão nos assistindo entendem mais do que eu. Experiência com contratos EP6, lógico, conheço contratos de fornecimento de equipamentos, OEM, compra e venda de energia, entre outros. Forte atuação também em operações de M&A. Possui pós-graduação em Direito Empresarial pela FGV e LLM, especialização em Direito de Políticas Ambientais de Energia pela Duke University nos Estados Unidos. É mestre em Direito pela LLM, né, que se chama, pela Duke University School of Law em Durham, nos Estados Unidos. Em 2013, especializou-se em Direito Ambiental e da Energia pela Duke U School of Law em Durham, também em 2013. Direito Empresarial, especializou pela FGV 2007, extensão universitária em Direito dos Contratos pela GV, muito contato com a GV em Liz, 2005. Graduou-se pela Faculdade de Direito pela UERJ, 2004. Qualificada para o exercício do direito no Brasil e em Nova York. Gente, então está tudo apresentado, agora é com vocês. Eu vou passar para a Lígia aqui a palavra. Tem um ótimo live aí. Obrigada, Fábio. Obrigada, Ana. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento aqui meus colegas de mesa virtual e o público que está nos assistindo. Vou fazer rapidamente um roadmap aqui, uma introdução, um roteiro do que a gente vai conversar hoje. A gente decidiu fazer esse webinar num formato um pouco diferente e tenho certeza que vai ser certamente mais proveitoso para todo mundo. Isso vai ser uma troca de ideias, um bate-papo mesmo entre nós três, Isabel, eu e Léo. Vamos começar falando, dando um panorama geral, um contexto aí, explicando um pouco dos contratos de compra e venda de energia elétrica e algumas características que lhes são peculiares. Vamos falar das excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior e alguns outros remédios de reequilíbrio contratual, ainda na ótica do direito civil brasileiro. Vamos falar da pandemia como causa de notificação dos contratantes diante da incerteza da pandemia, dos efeitos, da extensão, tanto substancial quanto temporalmente. Em seguida, vamos passar pela diferença dos contornos desses efeitos nos ambientes de contratação de energia elétrica, o ambiente regulado e o ambiente livre. Vamos falar das diferentes necessidades desses ambientes regulatórios e das diferenças, das peculiaridades desses efeitos nos dois ambientes. Vamos falar de judicialização, da perspectiva do órgão regulador e depois vamos nos encaminhar para o final, onde a gente vai ter também as perguntas, como aí o Fábio colocou. Queria agradecer também o convite da BRICHAM e aos comitês de petróleo e gás e de energia por essa oportunidade de discutir aqui com pessoas tão relevantes para o setor. Bom, começando pelos contratos de compra e venda de energia, como qualquer contrato de compra e venda, você tem a compra e a venda de uma coisa. Na verdade, uma parte compra um montante de energia em megawatt, um montante X por um preço Y, que é expresso em megawatt-hora, e você tem as condições contratuais relativas à natureza do item, desse bem que está sendo vendido, né? Na verdade, sazonalização, que é a divisão da obrigação dessa entrega de energia ao longo do ano, a modulação, quer dizer, de acordo com os patamares de carga, e a forma de você vamos dizer assim, enforce aí o inadimplemento, executar o contrato, penalidades, né? No que toca aos contratos de energia elétrica, a grande diferença é que não tem uma entrega física, não há a tradição da coisa, né? Estamos todos nós, nosso sistema elétrico é interligado quase em 100% no Brasil, então eu costumo comparar o setor elétrico com uma grande caixa d'água. A água que entra ali, o elétron que entra ali, ele vira elétron e é difícil, impossível você distinguir se o que você comprou em termos de megawatt no seu contrato é aquele que chega na sua casa. Isso é impossível de ser feito. Então, na verdade, o que existe é uma liquidação financeira das transações, puramente financeira. Não significa que não haja uma geração numa ponta da cadeia e que não haja um consumo efetivo na outra ponta da cadeia, né? Mas não existe a entrega, a tradição do objeto dessa compra e venda. E, na verdade, quando você compra a energia, porque você consome aquela energia, então se eu compro energia, vamos dizer aqui, para fins de exemplo, por R$10,
do vendedor, e esse vendedor não me entrega a energia, e eu tenho que comprar de outra pessoa, né? A gente fala disso, a gente chama de custo de reposição, quer dizer, qual é o meu custo de reposição se a energia estiver sendo vendida a 12? É a diferença do valor contratual para o valor do mercado de curto prazo ou de qualquer outro contrato para reposição dessa energia adquirida e não entregue. Então, a de implemento ele é medido de forma semelhante aos demais contratos, mas, sobretudo, por esse valor, que é o que a gente chama de PLD, que é o preço de liquidação das diferenças. É um valor referência no setor para a liquidação de transações de compra e venda de energia no mercado de curto prazo. Essas considerações são importantes para explicar alguns pontos ao longo da nossa fala, para que se entenda, se deixe claro também como os efeitos da pandemia tem relação também, e o inadimplemento das partes também tem relação com esse valor, com essa referência aí que é absolutamente variável e independe da vontade das partes, né? Tem a ver com fatores exógenos como o índice pluviométrico, né? Nível dos reservatórios, necessidade de ligar ou não térmicas por razões de segurança sistêmica. Mas, de toda forma, se você compra energia e essa energia não é entregue, você tem que comprar de outro no mercado de curto prazo, e é por isso que o PLD impacta tanto nos contratos de compra e venda de energia elétrica. Léo e Isabel, fiquem à vontade também para fazer suas considerações e, eventualmente, complementar com algum ponto que eu tenha deixado faltar. Obrigada. Assim como em qualquer contrato, há penalidades, há regras prevendo como se dá esse inadimplemento e o que acontece, e há também cláusulas de excludentes de responsabilidade, por exemplo, caso fortuito, força maior, sem prejuízo de todas as demais regras que regem nosso direito civil e outras ferramentas de revisão e equilíbrio contratual, como, por exemplo, onerosidade excessiva. Aliás, o caso fortuito e a força maior estão presentes aí, espalhados, pulverizados em todo o sistema jurídico, também no âmbito administrativo, né, na 8666, seja no artigo 65, que fala de alteração do contrato por acordo entre as partes para reequilibrar aí o sinalagma, a prestação contratual dos contratantes, seja no artigo 78, como causa de rescisão. Né? Nos contratos de compra e venda de energia elétrica, eles também estão presentes, essas hipóteses de caso fortuito e força maior, normalmente como causa de suspensão das obrigações contratuais, mas podendo ensejar a rescisão contratual se essa força maior, se esse caso fortuito perdurem no tempo. Além disso, as partes no Mercado Livre, elas têm absoluta discricionariedade para dispor que eventos serão esses, o que vai ensejar e vai ser considerado força maior, fortuito, para fins daquele contrato. Né? A gente tem dois ambientes de contratação diferentes, um livre e um regulado, e essa discussão ela assume um contorno particularmente importante no Mercado Livre, diante também da autonomia da vontade, da liberdade contratual das partes. O que a gente viu acontecer com a pandemia e, sobretudo, diante da incerteza, quando a OMS, enfim, declarou que existia uma pandemia, né, a nível global e, enfim, recomendou medidas de isolamento e social e fechamento de comércio, de indústria, o que aconteceu com todo mundo em todos os níveis, não só nos contratos de energia elétrica. As pessoas começaram a se preocupar com seus custos fixos e gastos, e diante da incerteza mesmo de saber até quando aquilo ia durar, o que ia ser fechado, o que não ia, o que ia poder operar, o que não ia. Todo mundo notificou todo mundo, né? Todos os contratantes, inclusive nos contratos de energia elétrica. Então, houve notificações de aluguel, de demandas de shopping centers, de indústrias, contratos de fornecimento dos mais variados tipos. Todo mundo notificou aquele evento como um possível caso fortuito ou força maior, porque se desconheciam os efeitos e a duração e extensão dessa pandemia e desses efeitos.
Então, o que a gente viu realmente foi uma chuva aí de notificação de caso fortuito de força maior, inclusive por razões de tempestividade, né? Nos contratos, a gente geralmente determina que as partes informem uma a outra sobre a ocorrência desses eventos em muito pouco tempo, 24, 48 horas, ou assim que você tomar conhecimento do evento. E aí, o assim que você toma conhecimento do evento, você não conhece esse evento, ele simplesmente acontece e você notifica para você não perder, para resguardar o teu prazo contratual. E foi isso que aconteceu. Houve também alguma judicialização quanto aos contratos de compra e venda de energia e as obrigações dessas liquidações e do adimplemento desses contratos, né? E gerou um burburinho setorial, discussões a esse respeito. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. E aí tem, Lígia, tem um terceiro, tem outros, né? Mas há um terceiro instituto no Código Civil, e aqui eu uso como exemplo, a gente discutiu outro dia, em outra oportunidade com a Isabel também, que é a exceção de inseguridade, né? E por que eu estou falando disso? A exceção de inseguridade é uma possibilidade que o Código Civil dá a uma das partes de, ao verificar uma vigorosa situação de estresse financeiro na sua contraparte, de eventualmente levantar a mão e chamar para renegociar e, em última análise, até pleitear a rescisão contratual. E aí, qual é a beleza do setor elétrico? São vários agentes, como você disse, interligados, que, todavia, prestam serviços de maneira diferente e com pesos regulatórios diferentes. Aí a gente conversava com a Isabel, por exemplo, por causa das distribuidoras, talvez até um pouco me adiantando na nossa conversa. Se você usar o exemplo da exceção de inseguridade, que a gente nem vê muito, a distribuidora, não sei a opinião de vocês, talvez como a distribuidora, as transmissoras também, as empresas que atuam nos grids, né? Os grids são muito regulados. A distribuidora dificilmente conseguiria, dificilmente não, é impossível a distribuidora conseguir argumentar que, olha, eu tenho, por outro lado, uma queda que é o que está acontecendo, na inadimplência e a queda de demanda. E tem vários dos meus clientes, que inclusive às vezes empresas abertas, etc., que notoriamente estão com uma dificuldade muito forte de honrar seus compromissos. Mas a distribuidora não tem essa prerrogativa que outras partes no mercado, numa contratação bilateral, no mercado de contratação livre, teriam, por exemplo. Então, a gente precisa... E o regulador está tomando muito cuidado, né, Isabel, de tratar, não tratar a laranja como maçã. É por isso que a conta Covid, que a gente pode falar um pouquinho também, ela é uma conta fortemente centralizada em quem? No que a ANEEL chama de caixa arrecadador do sistema, que é a distribuição, que é dali que o dinheiro sobe, né? É ladeira acima, até chegar, por exemplo, a transmissora de energia, como é que ela recebe como é que é feito o faturamento? Essencialmente, acho que a distribuidora responde, se não me engano, 50% disso. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa discussão, e a ANEEL, na minha opinião, está sendo muito transparente, não é questão de proteção de A, B, C ou D, mas as partes não são idênticas, e aí entra o consumidor também, porque não são idênticos, não é o consumidor chamado do grupo A, enfim, um shopping, etc. Ele não é a mesma coisa do que uma indústria de alumínio que está comprando no Mercado Livre, direto com a geradora, ou com a comercializadora, que é um outro agente que está no meio do caminho aí, que faz uma atividade de trading, e aí é um bilateral na veia, porque as partes em tese sabem muito bem onde estão entrando. E aqui também não estou sugerindo que não se tenha o direito, a força maior e o acesso à justiça está aí aberto a todo mundo. A gente precisa saber direitinho de quem que a gente está falando, e aquela coisa que a gente sempre fala, na prerrogativa é um pouco agnóstica essa discussão, nesse ponto. É contrato a contrato. É um pouco por aí, levantando a bola com relação à questão da distribuidora, né, Isabel? Isso, Léo. Acho que justamente como a Lígia estava falando, né, em meados de março, quando o problema da pandemia se oficializou, os agentes do setor, né, de toda a cadeia, se viram diante, primeiro, de uma escolha estratégica, né? Qual o instituto que melhor se aplica ao meu caso? É a força maior ou é a onerosidade excessiva, né? E aí eu acho que nesse ponto vale a pena a gente resumir as principais diferenças, pelo menos mais conceituais, entre um e outro, né? No caso da força maior, a gente tem um teste mais qualitativo, né? Ocorreu ou não um evento que caracterizaria força maior, e aí o teste disso
primeiro, ser um risco que não seja íncito à atividade, né, desempenhada por aquele agente, e, além disso, saber se esse evento de força maior, se os efeitos dele provenientes são ou não inevitáveis, né? Quer dizer, a doutrina que se consolidou sobre o assunto foi no sentido, que eu acho que é o correto, de que o teste principal, né, para verificação da força maior é a inevitabilidade do efeito daquele evento de força maior, né? E aí, a partir daí, se você compara esse instituto com o da onerosidade excessiva, naturalmente o instituto da força maior, para quem puder usá-lo, é mais conveniente. Por quê? Porque a força maior você declara unilateralmente, né? O efeito dela é uma suspensão do contrato proporcionalmente aos efeitos da força maior, então o próprio Instituto traz implícito nele uma automodulação que é muito conveniente em tempos de pandemia, né, no qual a gente não sabe de antemão mensurar qual vai ser o impacto efetivo. E você também se vê livre de alguns testes formais do Instituto da Onerosidade Excessiva que são mais difíceis. Então, assim, na onerosidade excessiva, o teste, ao invés de ser qualitativo, como na força maior, ele é quantitativo, né? Como o próprio nome do Instituto diz, você precisa sofrer um prejuízo extraordinário, e durante a pandemia, né, a gente, a cada semana, vai tendo uma reavaliação da situação, né? A gente vai podendo mensurar um pouco melhor qual foi a extensão qual está sendo a extensão do efeito da pandemia. Então, isso é um inconveniente para quem tem onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva também, ela, em princípio, ela exige uma declaração bilateral, né? Quer dizer, uma parte a alega e a outra tem que, de alguma forma, concordar, e os efeitos não são automoduláveis, né? As partes, em princípio, têm que chegar a um acordo com relação ao que deve ser a nova situação de equilíbrio do contrato em face da onerosidade excessiva verificada. Então, por conta, muito resumidamente, né, dessas diferenças de instituto, foi natural, e é natural que os agentes, pelo menos no primeiro momento, procurassem se resguardar, né, se proteger, tentar, pelo menos, sob o instituto da força maior e não sob o instituto da onerosidade excessiva, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, como o Léo e a Lígia estavam falando, e a gente vai continuar discutindo, né? Eu acho que no direito, no setor, na cadeia de suprimento do setor elétrico, existe uma gradação da força, né, do direito de invocar a força maior a depender do agente. E aí eu vou falar só muito rapidamente para a gente discutir com mais detalhe quais são as variáveis, né? Quer dizer, primeiro, uma das variáveis é saber se o agente atua no mercado livre ou no mercado regulado. Quer dizer, no mercado livre, a atuação, a própria migração, né, se for consumidor, do consumidor para esse mercado, traz implícita uma escolha por um risco maior do que daquele consumidor que se manteve no mercado regulado. Aí a discussão, nesse caso, fica em torno de saber se esse consumidor livre, se o risco da pandemia ou dos efeitos por ela causados ou não íncito à sua atividade. Um outro fator importante, como o Léo já destacou, é se o consumidor atua numa atividade que foi, de fato, objetiva e diretamente proibida pelas autoridades públicas. Isso vai depender não só da atividade desempenhada, como do local. Então, você pode ter empresas grandes com atuação no país que tenham unidades comerciais em situação diferente com relação a esse ponto, né? E aí você tem a situação de comercializadoras e geradoras que compram energia de terceiros, que aí estão também numa situação diferente, em que o risco íncito à atividade é maior, no sentido do que ainda do que do consumidor livre. E, por fim, uma outra variável importante é ver, como o Léo falou, cada contrato, né? Porque, na nossa experiência, por exemplo, vários dos PPAs, principalmente no mercado livre, mas também no regulado,
tem cláusula excluindo da aplicação do Instituto da Força Maior diversos eventos, dentre eles dificuldades econômico-financeiras, restrições da atividade econômica, variações do PLD, e aí a gente entra numa discussão interessante sobre se, é claro que essas cláusulas são interpretadas restritivamente, mas até que ponto, ao interpretar restritivamente, precisaria estar previsto pandemia expressamente ou apenas um dos possíveis efeitos dela, que é a dificuldade de ordem econômico-financeira como evento excludente da aplicação da força maior. Então, assim, muito resumidamente, eu acho que são essas as variáveis que, com relação a consumidores do mercado livre e regulado, comercializadoras e geradoras, a gente tem que prestar atenção, né? No que diz respeito à distribuidora, eu, como o Léo falou, tenho entendimento muito firme no sentido de que elas estão numa situação bastante peculiar e na cadeia é quem, por estar numa situação mais vulnerável, é quem tem o direito, se você for graduar, teria o direito, em tese, mais forte à declaração de força maior, dada justamente a inevitabilidade dos efeitos da pandemia com relação à redução de consumo e perda de arrecadação que a distribuidora sofre. E aí eu não quero me alongar, a gente depois pode detalhar cada um dos pontos. Queria só, como eu esqueci de falar no início, agradecer na pessoa da Ana Paula, do Fábio e do Fabrício, a Câmara Britânica, por esse convite, e a minha sócia Paula Costa, que é membro do Comitê de Energia, que foi quem me proporcionou essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu queria fazer acrescentar a tua fala, Isabel, também a impossibilidade, né, no caso da distribuidora e, sobretudo, do mercado regulado, a impossibilidade de interrupção do fornecimento, né, a natureza essencial do serviço público que é prestado, né, como características bastante distintivas da posição da distribuidora, sobretudo, nessa crise, né, vamos chamar de crise, dessa pandemia e da continuidade do fornecimento e da prestação do serviço público, né? Lembrando que a distribuidora não só ela entrega o elétron que as pessoas compram, que os cativos pagam na sua conta de luz, mas que os consumidores compram através dos seus contratos, mas ela também cuida de toda a manutenção da infraestrutura, né? A gente às vezes não para pensar que ela tem obrigações também e atividades igualmente relevantes, né? Um papel muito relevante também pela manutenção da rede e da infraestrutura de distribuição, né? Pela qual ela precisa responder, cuidar, ela enfim, tem obrigações, inclusive, de natureza regulatória, das quais ela não pode se furtar, né? Então, e ela não vamos dizer assim, hoje com uma tarifa como a que a gente tem, que é uma tarifa volumétrica, isso não é separável, vamos dizer, isso não é divisível. A gente paga um volume de energia, né? A gente não paga pelo serviço, né? Como hoje é feito. Então, ela está realmente numa posição delicada aí por conta da essencialidade da energia elétrica. Eu costumo dizer que você pode ser flamenguista, corintiano, uma coisa todo mundo vai convergir. A gente aperta o interruptor e a gente acende a luz e toda a cadeia produtiva, todas as atividades econômicas dependem de energia elétrica. Então, é um insumo absolutamente comum a todo mundo e a todos os consumidores, sejam eles residenciais, industriais ou comerciais, né? Isso, e como você falou também, né, ela tem um papel fortemente arrecadatório, né? Quer dizer, uma distribuidora, o negócio da distribuição com relação à tarifa que ela arrecada equivale a apenas 18% do valor arrecadado, né? Tributos ficam com 40%, geração, se eu não me engano, com uns 20 e poucos, transmissão, 4 e pouco. Então, assim, ela é justamente o agente que responde pela sanidade financeira da cadeia toda, e aí, talvez a gente possa entrar um pouco, daí a razão da preocupação do governo em criar um pacote de ajuda financeira para a distribuidora através da conta Covid, né, com a medida provisória 950 e o decreto 10.350, agora, e a regulamentação que vai seguir da ANEEL, que agora está em fase de audiência pública, com a primeira fase já encerrada.
quer dizer, a importância que isso vai ter para a cadeia inteira. Quer dizer, essa conta Covid, ela está sendo criada mais para o principal, apesar de se falar muito na imprensa, X bi de pacote de ajuda às distribuidoras. Só que a destinação desse dinheiro não é a distribuição. A destinação desse dinheiro é preservar a possibilidade de pagamento, a capacidade de pagamento das distribuidoras perante os geradores e as transmissoras e perante as autoridades governamentais, né? Perante as autoridades fazendárias e com relação aos demais encargos. Com relação às distribuidoras, o objetivo é simplesmente evitar uma judicialização, né, que eventualmente se seguiria caso não houvesse essa ajuda, por absoluta impossibilidade de se manter sustentando a cadeia de pagamento upstream, né, sem essa ajuda, tendo em vista que houve uma drástica redução de consumo já verificada, né, nos meses transcorridos de abril e maio, e uma perda de arrecadação também não tão significativa como a redução de consumo, mas que também se manifestou, né? Quando você tem um efeito combinado desses dois fatores, você impacta financeiramente, num primeiro momento, a distribuidora de uma forma muito, muito severa e também, do ponto de vista econômico, você impacta severamente o EBITDA, né, da distribuidora. Só que a conta Covid, como eu falei, ela tem por objetivo buscar endereçar o aspecto financeiro do problema, o aspecto econômico, né, do EBITDA das distribuidoras. Esse precisa ser endereçado de uma outra forma e a conta Covid nem começa a cobrir esse problema, né? Mas é do interesse de todos, justamente porque disso depende a cadeia inteira, né? Inclusive, Isabel, não só não é um benefício às distribuidoras, é um benefício ao sistema, que, número um, existe uma série... A distribuidora, para ter a possibilidade de aderir, para poder tomar a decisão de aderir à conta Covid, tem uma série de restrições que seriam quase que covenants, que o próprio decreto já dá, com relação até à distribuição de dividendos, etc. Não é um socorro financeiro que poderia ser de outra forma, do ponto de vista econômico. Não é, a gente discutiu isso numa outra oportunidade. Não é uma discussão do ponto de vista econômico, é do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista econômico, obviamente, a distribuidora tem os seus mecanismos, isso já existe na regulação, talvez precise de algum ajuste aí, porque realmente a gente está vivendo alguma coisa, que até fazendo um gancho com o que você comentou sobre a onerosidade excessiva, a gente também discutiu isso outro dia. É uma discussão dificílima nesse momento, porque a onerosidade excessiva, que eu estou fazendo um parênteses, você pressupõe a onerosidade é excessiva com relação à sua contraparte, aí você vai falar de enriquecimento indevido da sua contraparte, mas você tem que provar que alguém nesse momento está conseguindo enriquecer nessa relação de compra e venda de energia. Portanto, eu estou tendo uma onerosidade porque você está enriquecendo indevidamente. É muito difícil. E o segundo ponto, na onerosidade excessiva, é como é que você coloca, quais são os próximos termos, então. A gente está num momento crítico, mas que já, inclusive tinha números ontem que vieram do MME, da queda da inadimplência, por exemplo, que caiu a metade, comparando abril para maio. Então, ninguém consegue dizer, se a gente fosse colocar em termos práticos, o que seriam esses novos termos de um PPA daqui para frente. Porque é muito isso, quando você força uma renegociação, você entra nesse ponto. Mas voltando à conta Covid, ela não é um socorro econômico às distribuidoras. Para isso existem, sim, diversos mecanismos. A distribuidora tem 3 ou 4 sistemas já nos contratos de concessão e na regulação para mexerem no que gera o seu faturamento, e a conta da Covid não é para isso, isso vai ser revisão tarifária, etc, etc. E existem covenants. Então, de fato, não é e é via CDE. Que, na verdade, é um dos encargos do setor elétrico, o maior deles, que não é um encargo para a distribuidora. A CDE é talvez o principal encargo do setor elétrico, que tem uma destinação múltipla, desde Proinfa, em sistemas isolados, etc, etc. Então, é um mecanismo, eu acho até que a ANEEL e o governo eles reagiram muito rápido com relação ao setor elétrico, uma série de medidas que a gente viu em outros setores também, postergação de obrigações, uma
suavização na questão de penalidades, etc. A conta Covid talvez pudesse ter vindo um pouquinho antes, o mercado reclamou muito disso, mas até é difícil saber o tamanho. A gente discutia também isso outro dia, né? Há quem diga que o que é o 16 bi, se for 16 bi mesmo. É muito? É pouco? Como é que se calculou isso tudo? Enfim, a gente poderia entrar aqui até no... Como é que é feito... A Lígia conhece bem, você também. Como é que é feito... Como é que a distribuidora planeja o ano dela? Ela é obrigada a entrar em leilões e ela tem que, enfim, disponibilizar ao mercado para que esses leilões sejam possíveis. Qual é a demanda que ela espera? Quer dizer, é muito amarrado. A conta Covid ela é igualmente amarrada. Ela é com base na CDE, ela tem covenants para as distribuidoras, não é de fato um benefício econômico, é para resolver uma questão financeira. E também não é para tratar de liquidez de A, B, C ou D, porque para isso, principalmente no setor, na contratação livre, a ANEEL já disse isso, acho que de uma maneira até bem franca, os contratos estão ali, são contratos bilaterais, vocês precisam se resolver. Que é uma possibilidade que a distribuidora não tem. Você tocou num ponto interessante com relação ao aspecto econômico. Assim, é fato que existem mecanismos, né, previstos na regulamentação para reequilíbrio econômico do negócio da distribuição, né? Acontece que seria bom se as distribuidoras pudessem esperar para fazer uso desses mecanismos. Acontece que o problema é de uma dimensão e de uma urgência que não permite essa espera. Então, o que acontece? O que existe hoje na regulamentação, ela tem um submódulo 2.9 que prevê o procedimento a ser adotado por uma revisão tarifária extraordinária. E aquele é um ótimo procedimento, só que aquele procedimento é feito para capturar oscilações diferentes da que a gente está vivendo. Então, em primeiro lugar, existe um procedimento ali que é muito demorado, que não se adequa à urgência da situação, e, além disso, ele não captura perda de receita e muito menos perda de receita em períodos intraanuais. Quer dizer, a forma de mensuração, as fórmulas paramétricas previstas no submódulo, elas sempre fazem comparações do que é natural, de um ano para o outro. E, com a situação absolutamente extraordinária que a gente está vivendo, né, esse procedimento, infelizmente, não é adequado. Então, o que se está buscando, né, dada a urgência da situação, porque, como eu falei, a conta Covid resolve o problema para cima na cadeia, mas não resolve o problema do negócio de distribuição propriamente dito. O que se buscou, né, nessa consulta pública e ainda não se sabe qual vai ser a definição, mas é que a agência autorize a constituição de ativos regulatórios relativos a esse direito, ao aumento tarifário por conta do desequilíbrio econômico, porque, sendo possível a constituição desses ativos regulatórios, as distribuidoras controlam os seus covenants de endividamento, né? Porque, com a situação atual, houve um impacto muito severo sobre o EBITDA das distribuidoras e, por consequência, isso gera um risco de quebra dos covenants dos atuais das distribuidoras. E, se houver a constituição do ativo regulatório, os covenants ficam sustentados, né? E aí também, de um lado, ou seja, se preserva o negócio da distribuição, e de outro, o consumidor não é imediatamente afetado, né? Porque uma das principais finalidades, e muito nobre e justificada de todas essas medidas, é preservar o mercado de consumo, nesse primeiro momento, do impacto dessas medidas, né? Já que, como a pandemia afetou de maneira muito grave a capacidade de pagamento do mercado de consumo, não faria sentido nenhum você tentar resolver o problema criando mais problema através de aumentos tarifários imediatos, né? Então, e aí é justamente na espera de uma definição com relação a essa questão do reequilíbrio econômico que o segmento de distribuição está nesse momento, né? E, como você falou, a onerosidade excessiva é interessante, né? A gente lida com vocês também, a gente lida com esses mecanismos, negocia contratos há décadas, tratando desses institutos, mas no caso da pandemia, como a onerosidade excessiva se mostrou um instituto
de difícil aplicação, né? Quer dizer, a gente já tem uns problemas relacionados a como o nosso código tratou dele, prevendo, por exemplo, um requisito da vantagem extrema, que já não é para o outro lado, que já não é mais aplicado, prevendo como remédio principal a resolução do contrato, quando, na verdade, na prática, no que se pretende com o mecanismo, com o Instituto, é uma revisão, né, e não por fim a relação. Então, a onerosidade excessiva, apesar dela ser potencialmente aplicável, no meio da pandemia fica muito difícil você chegar a uma conclusão com relação a ela, né? Você tem toda a razão. Eu queria fazer uma provocação, Isabel, nessa aí sobre os pontos da tua fala, porque, na verdade, em primeiro lugar, a gente tem a nítida impressão, já se falou, essa conta Covid já foi de 8 milhões, agora está em 16, e a gente tem clareza, vamos dizer, não impressão, de que se a gente for falar de todos os contratos de compra e venda de energia, isso não chega nem no começo, para tapar o começo do buraco. Então, é realmente uma ajuda, um auxílio emergencial de injeção de liquidez setorial diante da redução de demanda, diante do inadimplemento. Agora, no que tange o mercado livre, eu acho que no que tange os contratos da CL, a provocação que eu faço é o seguinte: o Instituto da Força Maior não é um cheque em branco, ele não pode ser encarado como um cheque em branco nem pelo consumidor, nem pelo fornecedor, né? Por ambas as partes, se estiver falando de uma comercializadora, ou seja, um consumidor livre, quer dizer, o Instituto da Força Maior, ele tem um fim em princípio, e ele deve ser analisado caso a caso, como a gente colocou aí, diante das particularidades do segmento do consumidor, do tipo de atividade, do tipo da restrição sofrida, né, pelas medidas, em decorrência das medidas sanitárias, da queda de demanda de negócio, quer dizer, e muitas desses itens que eu acabei de mencionar, desses efeitos, fatores, etc., eles são previstos como não ensejando causa maior nos contratos do Mercado Livre. Então, por exemplo, redução de demanda é clássico, não ensejar força maior, inadimplência, ou se você vai consumir ou não aquela energia contratada, isso é irrelevante, isso não gera força maior. Até algumas intervenções governamentais, por exemplo, políticas de como é que fala? Desculpa, me fugiu a palavra. De racionamento de energia. Né? Se você tem um racionamento de energia, isso não é um caso de força maior, não obstante seja fato do príncipe e uma política, uma decisão governamental. Então, acho que é importante a gente olhar para o mercado livre, para as características do ambiente de contratação dele e reconhecer que a gente precisa fazer uma análise caso a caso, muito cuidadosa, né? O regulador, como o Léo colocou, o regulador já sinalizou a necessidade dos contratantes se resolverem. Eu acho que o Covid, na verdade, traz uma grande oportunidade das partes sentarem para renegociar, né? Diante de boa-fé, objetivo, inclusive, não é um direito à renegociação, talvez, inclusive, eu já vi civilistas falando no dever da renegociação contratual diante da boa-fé objetiva, né? Porque o isolamento pode acabar, mas os efeitos econômicos da pandemia não vão ser instantaneamente, vamos dizer assim, não vão sumir, não vão desaparecer instantaneamente por força de flexibilização da economia ou retomada e reabertura de tudo, né? Então, a gente tem que pensar assim, até as partes talvez estejam realmente diante de uma situação absolutamente imprevisível e nunca vivida por ninguém, mas seja uma grande oportunidade. Eu acho que a gente nunca pode desperdiçar uma boa crise, né? Tem todo mundo sentar na mesa e renegociar as condições, repactuar as condições contratuais, porque a gente pode estar realmente numa situação que vai exigir um ajuste de maior prazo, assim, de maior duração. Não é uma coisa, uma redução de consumo de 2, 3 meses, né? Por exemplo, os shoppings vão reabrir e os lojistas falam, os shoppings vão reabrir, mas vão ter menor tráfego de pessoas, vai ter uma limitação a 40% do público. Se eu vou pagar um aluguel, 100% do meu aluguel, eu vou pagar 100% da minha folha de funcionários, mas eu não vou ter 100% da clientela e do consumo, né? Instantaneamente de volta. Isso é muito importante, porque tem uma questão relevante aí, Lígia, que é a modernização do setor elétrico, que é uma coisa que a gente tem acompanhado muito de perto, Isabel também,
O que ela busca, em última análise? Que a gente tem em países ditos mais avançados do sistema, apesar do nosso sistema ser um sistema que está caminhando muito bem, é um grande mercado livre. Um grande mercado livre. Um dos objetivos principais da modernização é a gente chegar daqui a alguns poucos anos, espera-se, tendo um grande mercado livre. Eu te ouvi de um comercializador de energia e perguntavam a ele se ele recomenda, se já achava que já era o momento para migrar, se quem pode migrar, deveria migrar. Ele falou, eu sempre achei que é o momento. Assim, não existe nada melhor do que você ter a opção de comprar a sua energia de quem você quer. A distribuidora sempre estará ali prestando o serviço que ela presta hoje. Existe uma grande confusão do que é a demanda de potência e o que é a energia de fato. E a distribuidora ela não pode fugir da demanda de potência, ela não pode deixar de botar aquele negócio de pé, assim como a transmissora. Mas a judicialização, eventualmente, a ANEEL está muito atenta a isso, ela é um case, ela é um fator perigoso para o case da ampla abertura do mercado. Ela é muito perigosa. Então, o que você está dizendo é muito verdade, porque a gente não sabe, e a ANEEL já disse isso, inclusive em nota técnica, a gente sabe que haverá uma extensão. Na hora que alguém magicamente declarar que acabou a pandemia, se isso vai acontecer magicamente, os efeitos se estenderão. A ANEEL já disse isso, já colocou isso por escrito. E aí volta ao ponto de como é difícil você renegociar alguma coisa cujos efeitos você não sabe e variam caso a caso. A gente, Isabel, também, o nosso negócio, prestação de serviços, em São Paulo, por exemplo, foi autorizado a retornar, se não me engano, com 20% da força de trabalho, 4 horas por dia. Eu posso ser... Você sabe, a gente tem uma dificuldade muito grande de nós mesmos planejar como é que a gente faz isso. Então, qual é a demanda do Tosini Freire e do Olho a Canto diante do que São Paulo permitiu fazer? 20% da força de trabalho, 4 horas por dia. O que significa não retomada de consumo? É muito difícil, é muito difícil. Isso tem que ser levado em conta. O teste que a Isabel mencionou para a força maior, né, a inevitabilidade dos efeitos e o impedimento da parte de implemento da obrigação contratual pela parte afetada pela força maior. A gente tem que pensar isso no mercado livre de contratos cuja liquidação é puramente financeira. Quer dizer, é impossível cumprir o cumprimento do contrato? É uma provocação, para a gente ponderar mesmo. Porque, como você falou, é indesejável uma judicialização. A judicialização cria decisões anti-isonômicas, regras anti-isonômicas para as partes, traz uma incerteza, uma insegurança jurídica muito grande. E vai contra todo o propósito que a gente está tentando construir em termos setoriais, com a modernização, né? E a própria abertura do mercado livre, né? A gente hoje já pensa na figura do comercializador varejista, quer dizer, cada vez consumidores de menor demanda podendo negociar sua compra e venda de energia, podendo escolher a fonte que querem comprar, se querem comprar renovável, uma fonte incentivada por determinada razão. Então, quer dizer, você tem, por um lado, o legislador, o regulador sinalizando que é desejável ter maior liberdade, cada vez mais agentes dentro desse mercado livre de energia elétrica. Como é que você não vai estar atento às bases desse ambiente de contratação? Né? É muito importante a gente pensar na rigidez desse ambiente de contratação, que a gente quer fomentar, que a gente está modernizando justamente para isso. Né? Então, realmente você tem que ter um cuidado muito grande, lembrando que sempre as decisões judiciais elas são pré-arbitrais, né? No caso dos contratos de compra e venda de energia, né? Então, você tem uma natureza cautelar, mas ainda assim isso gera uma insegurança para todo o mercado, todos os agentes, de forma geral, né? Pessoal, vou entrar um pouquinho aqui, muito obrigado. Eu vou só entrar aqui porque tem umas perguntas. Aqui eu acho que vai dar tempo para as 2 perguntas, porque a gente tem por norma que não ultrapassar, ou se ultrapassar é minimamente alguns pouquíssimos minutos às 11 horas. Mas olha só, tem uma pergunta aqui do Luiz Guilherme Primos, presidente do Comitê Legal da Britcha em São Paulo. Em primeiro lugar, parabéns aos 3 expositores. Diante das dificuldades em qualificar juridicamente os problemas decorrentes da Covid, que é força maior, onerosidade excessiva, etc., como estão sendo solucionados os conflitos no setor? A mediação não seria o caminho do bom senso? Então, isso é uma resposta assim, mais rápida e tem havido de tudo, sabe? A gente tem uma parte que foi judicializada, né? Tanto
com relação a consumidores do grupo A, como com relação a consumidores livres perante os respectivos compradores de energia. E também há muitos casos de notificações, como a Lígia se referiu, trocadas, né, entre consumidores e distribuidoras, se forem do mercado regulado, ou seus geradores ou comercializadores, se forem do mercado livre, né? A mediação certamente é uma ótima via. O que acontece no caso do segmento de distribuição é que, no momento, ele está com as mãos relativamente atadas, quer dizer, ele vai precisar, as distribuidoras, claro que isso varia a situação de distribuidora para distribuidora, tá? Porque elas foram diferentemente afetadas, apesar de todas terem sido afetadas. Mas, a depender do tamanho da conta Covid, se o cobertor for curto, as distribuidoras terão menos possibilidade de ser inflexíveis, né, nas eventuais negociações com os seus consumidores. Se a conta Covid tiver recursos suficientes, o decreto prevê a possibilidade de uso desses recursos na negociação com os consumidores do grupo A, né, caso em que os consumidores pagariam mais para frente o spread relativo à operação de crédito respectiva. Eu vou Plenamente. também Desculpa, Léo. Não, vou ponderar que no caso da mediação e da renegociação, mediação, eu acho, sem dúvida, é um caminho que agrega valor para as partes, né? Agrega valor para as soluções. As partes conseguem, em conjunto, criar alternativas para resolver o conflito. E eu faço também uma outra provocação. Será que a gente estaria tendo esse tipo de discussão se a gente tivesse um PLD próximo dos R$200? Quer dizer, as partes têm que também sentar na mesa com transparência para discutir a extensão dos seus danos, né? A extensão do problema vivido por cada uma delas, porque não adianta querer insistir no cumprimento de um contrato como se nada tivesse acontecendo, porque ele não vai receber do contratante, do comprador, se o comprador estiver quebrado, né? Por outro lado, ele também não vai também não vai ser possível pagar, e aí é uma análise caso a caso mesmo, preço contratual. Mas será que a gente ia estar tendo esse tipo de discussão? Certamente a gente não ia estar, né? Se a gente tivesse um PLD mais próximo dos R$200, né? Eu acho que só para o Fábio, qualquer meio de solução de controvérsia que garanta mais agilidade e que as partes tenham a possibilidade de interagir diretamente com mais frequência são bem-vindos. Especialmente se você pode contar também com especialistas, que, em geral, em setores regulados, não é muito caso do judiciário, porque é a porta de entrada para qualquer tipo de demanda. Mas a pergunta é excelente. Um grande abraço ao Guilherme, que faz um trabalho belíssimo na Britain aqui em São Paulo. Pessoal, olha só, não vai dar tempo agora para trazer outras, né? Porque por causa do tempo, mas eu só vou citar, teve perguntas aqui que foram feitas para mim via WhatsApp. A gente pediu para não se identificar, mas deixa eu só trazer aqui. Teve uma aqui que é mais sobre o segmento de transmissão, né? É só para ler as perguntas, aí qualquer coisa pode dirigir para a câmara e aí a gente pode repassar, né, para a Isabel, para a Lígia e para o Léo. Tá aqui, esse foi do Peixoto, né, o head do Comitê de Óleo e Gás. A atividade das empresas de transmissão de energia elétrica é igualmente fundamental, transmissão, no processo de fornecimento da molécula, né, de óleo e gás. A pandemia também as afetou, principalmente com relação à manutenção das linhas e demais processos pendentes de mão de obra. Pergunto se essas empresas também estão incluídas nos pacotes de apoio, nos mecanismos de apoio que beneficiam as distribuidoras. Teve uma outra que é minha, né? Se vocês poderiam, porque vocês já traçaram diversos pontos sobre cenários, aí, mas ficou meio assim, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E a minha pergunta é se poderia elaborar um pouco sobre que cenários... Não, desculpe, esse daí veio pelo Zap. Poderia elaborar um pouco em cima do que está acontecendo quanto a boas práticas de mecanismos legais de renegociação em outros países. Isso daí é um benchmark, a minha pergunta. Mas teve um outro aqui que é sobre cenários, né? Que, como eu falei, teve bits and pieces aqui. Assim, poderiam elaborar, isso daí é a pergunta de... Poderia elaborar alguns cenários de forma mais estruturada
supondo alguns timings de retorno à normalidade, né? Tipo assim, eu estou colocando agora, se voltar, começar a flexibilizar mais a partir de tal data. Se for algo pior, for no ano que vem. Como é que seria essa parte de renegociação? Poderia ir mais para mediação, aumento de judicialização? Isso daí compromete a liberação do mercado? Coisas como essa. Tá, gente, Fábio, você está com a missão, então, de criar o segundo tempo dessa discussão, viu? Olha, eu garanto que muitos gostariam, porque de saber, né, essa daqui sobre os cenários também, essa do Peixoto, e de benchmarks fora do Brasil. Né? Então, olha só, nós batemos aqui a nossa hora, são 11h01. Tá? Teve outras perguntas aqui que manda via aqui os Enem, gente, não via Zap para mim, porque eu tenho que coordenar tudo aqui, eu fico com 20 pratos aqui. Mas queria realmente agradecer, né, a vocês, Isabel, Lígia, Léo. Espero que isso, baseado nisso, deixa eu aproveitar que o Léo falou, que possamos fazer uma outra rodada aí, porque eu acho que isso daí vai permanecer, como a Lígia falou, e a Isabel também, isso daí vai permanecer. Tá? Gostaria de já fazer o convite aqui. Não precisa se embaraçar e responder, que espero que seja assim, mas responder não, vocês me respondem via Zap, mas eu acho que seria do interesse de todos, né? Aprofundar um pouquinho mais a discussão, né? Mais aí para frente. E agradecimento também à Ana Vitelli, nossa CEO, né? Nossa presidente da Brigham, ao Fabrício, ao Peixoto, e a todos que estão atingindo aqui. Nós, se tivesse aberto áudio e vídeo, teria atingido a capacidade, bateu em 85, né? Que é muito, muito, muito. A capacidade com áudio e vídeo é 100 dessa sala. E transbordou para YouTube. Muitos estão em YouTube. Tá? Então, achei fantástico. Agora, para todos, por favor, fiquem de olho nos seus apps, porque isso aqui é através de network. A gente manda e os membros espalham isso daí, por isso que é tão seleto, né, a audiência, e-mail, e não se esqueçam de ir no site da brigham.com.br para ver os eventos também. Fiquem bem, fiquem seguros, não baixem a guarda vocês com as suas famílias nesse momento. Tá? E vai aqui um abraço forte para todos aí, para os palestrantes também, tá? Que eu adorei, simplesmente adorei, né? Esse bate-papo tão legal assim, esse ping-pong tão bom. Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigado a você, Fábio. Obrigada, Fábio, Isabel, Obrigado, Léo. Isabel, Lígia. Obrigado, gente. Obrigado, Bom gente. dia. Tchau, tchau.